A bola não para você que está aqui no meu canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like, manda mensagem, participa aí, vamos falar de futebol, vamos falar do Santos, tem Copa São Paulo, o Santos que está tentando aí voltar a ter conquistas na Copa São Paulo, né? É importante, o Santos chegou até recentemente a uma decisão contra o Palmeiras, mas acabou sendo literalmente atropelado. O ano passado aí ficou nas oitavas de final da competição, foi eliminado e está no grupo 7 em Araraquara, né, lá na Arena Fonte Luminosa, que foi lá em 2012, faz tempo, hein? Ferroviária, Jaciobá de Alagoas e o Tirol do Ceará. E o nosso contato é com o Leandro Zago, que foi contratado aí pelo Santos já em outubro, né? Teve a chance nos aspirantes, teve a chance também agora no profissional, no finalzinho, na reta final, no último jogo contra o Sport, mas está trabalhando a equipe aí, o elenco para a Copa São Paulo. 30 jogadores foram aí relacionados para a competição e a gente vai falar um pouquinho desse perfil da equipe. O torcedor já fica imaginando, né? O Santos ficou muito marcado e sempre marcado por revelar atletas, revelar jogadores, e toda a Copa São Paulo o Santista fica naquela expectativa. Será que vai ter alguma joia? Será que vai aparecer, né? O raio de novo, outro raio, porque vários raios já caíram na Vila Belmiro, no CT Rei Pelé, né? E o Leandro Zago está aqui com a gente. Leandro Zago, que já participou outras vezes do A Bola Não Para, inclusive lá no estúdio, participando do nosso programa no estúdio. Leandro, prazer revê-lo aí virtualmente, mas muito obrigado por atender a gente. Queria que você falasse um pouquinho dessa missão, né? No Santos, num time que é conhecido por revelar jogadores, mas que ultimamente não tem conseguido no sentido de aproveitar tanto a sua base no profissional, né? O Santos que sempre foi muito acostumado a dar oportunidades a jogadores da base, e esse trabalho vem aí do sub-13, né, 15, 17, 20, né, para exatamente conseguir ter os novos raios, e é a missão, porque você está na ponta final, né, da base aí para exatamente, quem sabe, surgir aí uma possibilidade de um jogador que possa, mais uma vez, fazer o Santista sonhar. Tudo bem com você, Zago? Um grande abraço para você. Tudo bem, Fred? Espero que também esteja tudo bem contigo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um grande prazer estar podendo estar aqui com você, né, para a gente falar de futebol, falar um pouco do Santos, nosso trabalho. Esse é o, né, você falou aí, eu tô na ponta, né, na última categoria, mas geralmente esses grandes talentos aqui no Santos nem passam pelo sub-20, né, muitas vezes eles atravessam, já vêm do sub-17 direto para a equipe principal, então alguns passam, né, a gente tenta agora fazer um processo que eles passem um pouco, né, pelo menos um período curto, para poder amadurecer um pouco mais na última fase, mesmo que seja antecipando a presença deles em categorias menores, né, como sub-15 e 17. E é isso, talvez aí o Santos é conhecido por conseguir formar esses grandes talentos, né, como você falou. Acho que o último assim que saiu como grande venda foi o Rodrigo, se eu não me engano, né, em 2019, se eu não me engano, né, como venda. E o Santos, claro, está em busca, né, desses jogadores, mas o nosso trabalho principal é pegar os talentosos, né? Nós temos bastante jogador talentoso aqui. Nós temos uma geração que foi campeã paulista sub-17, agora que está subindo, que são os nascidos em 2007. Nós temos ainda alguns jogadores que já estavam no sub-20, que ainda não fizeram a transição, que tem potencial, que talvez precisem um pouco mais de tempo para amadurecer. E também o nosso papel é esse, é desenvolver jogadores que vão servir ao clube, que talvez não sejam o raio, talvez não sejam a venda, né, aquela venda de 40, 50 milhões, mas que sejam muito importantes para a equipe principal, que ajudem a conquistar grandes resultados, títulos, que compõem o elenco, que sejam protagonistas na equipe principal, ajude o Santos a se classificar para competições internacionais. Então, nós estamos sempre, né, nesse caminho, né? O sub-20 ele é o último passo de desenvolvimento, e aquele jogador que precisa de um pouco mais de tempo é no sub-20 que ele acaba se desenvolvendo. E até por isso, né, Zago, se a gente lembrar, por exemplo, Neymar e Ganso, na Copa São Paulo não tiveram grande destaque, né? Depois, né, tem esse olhar clínico também, porque às vezes o atleta até tem um bom destaque na Copa São Paulo, vai pro profissional, não repete-se esse mesmo destaque. Acontece, não só no Santos, qualquer outro clube, quantos jogadores a gente já não viu, o cara ser o destaque da equipe, da competição, artilheiro de Copa São Paulo, e vai pro profissional, não rende, acaba depois girando, até sumindo do mapa. E outros que às vezes são reservas, nem tão aproveitados, né? Jogam um pouco e chega lá no profissional, amadurece e se torna um jogador importante. Tem esse lado também, né, Zago, de ter essa detectar, né? Aquele que pode te entregar coisa lá na frente, né? Às vezes você precisa do cara momentâneo para te fazer, é óbvio, a intenção é revelar, mas a gente sabe que no futebol brasileiro, se não ganhar, existe o questionamento. Então, assim, tem esse lado, né, que você vai ter que utilizar gente que vai te entregar algo importante para a competição, mas ao mesmo tempo você tem que pensar exatamente nisso, de ser o elo, né, de levar alguém que possa gerar
frutos do profissional, né? A Copa São Paulo, Fred, hoje o calendário sub-20 melhorou muito. A Copa São Paulo, ela é final de calendário, né? Ela é a última competição do calendário sub-20. Tanto que as equipes sub-20 entram em férias depois da Copa São Paulo, porque o calendário começa ali final de fevereiro e vai até final da Copa São Paulo, né? Então, o calendário brasileiro melhorou muito, né? A CBF investiu nisso nos últimos 10 anos. Então, o que a gente tem muito parâmetro hoje de competição nacional durante o ano, diferente de antigamente, que a Copa São Paulo ela era esse parâmetro. E aí tinha muito erro, porque ela é uma competição que ela é de tiro curto, o cara pode encaixar um jogo, e às vezes tinha um desnível no jogo, né? E você não identifica, quem não conhece muito fala, nossa, ganhou de 8-0. Parece que, pô, mas ganhou de 8-0. Mas compara o investimento, o tamanho do clube, estrutura. Às vezes o time viajou para fazer a estreia, passou de ônibus, 2 noites, né? Não teve Réveillon com a família para poder jogar. E aí você acaba tomando decisões, né? Eu já acompanhei isso, já vi isso em clubes, principalmente em clubes menores, isso acontece. Claro, um grande clube como o Santos, essa margem é muito diferente, né? Mas em clube menor isso acontece muito. O jogador faz 8 gols na Copa São Paulo na primeira fase, são todos em goleadas, né? E aí ele não atende no profissional, porque no profissional o nível de combate é outro, né? O nível de duelo que ele vai enfrentar, o nível de zagueiro que ele vai enfrentar. Então a gente já tem, né, muitos parâmetros de jogadores, porque a gente viu esses caras em competição nacional. A gente teve o aspirante até agora há pouco, eu acompanhei a reta final do Paulista, o Brasileiro Sub-20, o Brasileiro Sub-17, o Paulista Sub-17. Então, esses grandes jogos, finais de Paulista, que você pega os grandes de São Paulo, Brasileiro, que fez semifinal com o Fluminense, fez quarta de final com o Cruzeiro no Sub-17, fez quarta de final de Brasileiro com o Palmeiras, esses são reais parâmetros que você já começa a tirar a temperatura daquilo que você quer. Então, hoje, para nós, a Copa São Paulo, ela não é mais aquilo que era antes para você perceber o nível do jogador, ela é muito mais para apresentar ele para a torcida e também ver como ele reage naquele ambiente de torcida, porque isso sim a Copa São Paulo é única, é a única torneio de base que enche estádio, né, com frequência. Então isso sim é muito legal na Copa São Paulo, porque o Brasileiro Sub-20, os jogos são muito mais duros em geral, porque você joga praticamente uma Série A Sub-20. Então você não enfrenta times que você vai golear, é raro, como acontece na Série A. A goleada é esporádica. Mas na Copa São Paulo você joga com 10, 12, 15 mil pessoas no estádio, que é um cenário que não existe. Então é um novo cenário, você consegue ver o jogador que também reage sob pressão de torcida. Então você avalia algumas coisas. E a gente, né? A gente estava rapidamente conversando aqui um pouco antes, a gente está indo com muito jogador jovem e que vai ter que ver a reação dele nesse ambiente, né? É diferente, eu estou preparando muito emocionalmente, a gente tem acompanhamento com psicólogo esportivo para prepará-los para alto rendimento, para poder agir sob pressão, mas cada um vai ter a sua reação. E como você disse, essa reação vai dizer muito sobre também o nível da carreira que cada um vai chegar, né? A capacidade de jogar sob pressão. Porque o futebol é isso, os grandes jogos são sempre jogados com estádio cheio e sob pressão. E quem joga muita bola, mas não joga bem nesse cenário, não joga em grande clube. Então isso também você começa a detectar em Copa São Paulo. E você falou aí desses mais jovens, né, que a gente sempre sabe, né, e sempre soube no Santos, essa preocupação em ter os novos raios, né? E fala-se muito do Nadson, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, não só dele, mas quem que você tem aí fora, né, mais novo que está chegando nesse grupo aí que você está utilizando, que claro, pode até não ser utilizado em primeiro momento, mas durante a competição podem ser aproveitados e o torcedor fica nessa expectativa, porque alguns nomes já são ventilados antes de iniciar a competição, Zago. São jogadores muito talentosos, né? O Nadson vem direto do Sub-15 para a preparação da Copa São Paulo e ele tem conseguido treinar bem, né? Claro que ele não consegue ter a mesma vantagem que ele tem no Sub-15, mas ele tem conseguido trabalhar bem com a equipe, ele entende rápido as informações, ele consegue entender bem o que a gente está propondo naquele dia de treino, no exercício, ele resolve rápido. Eu percebo que ele tem uma percepção, né, uma velocidade mental muito rápida, né? Isso faz muita diferença, a velocidade mental dele para resolver problema. E nós temos outros, né? Os meninos que jogaram o Sub-17 também, que foram, né? Tirando o Luca, que já foi profissional, teve o Xavier, que foi destaque, atacante, o Vinícius Lira, lateral, os zagueiros, né? O Alencar e o Ananias, são todos jogadores, o João Vitor, são todos jogadores que tiveram destaque, né? No Sub-17 e que são potenciais jogadores para jogar em bom nível e tem treinado muito bem. Como a gente conversou, né? Talvez essa é a primeira copinha deles, pô, tomara que eles rapidamente amadureçam, comprem a
o barulho ali da competição e a gente, né, eles já terminem a competição jogando no principal, na equipe principal. Isso é o nosso papel. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não rotular o jogador, porque às vezes na primeira Copa ainda ele não passou esse processo de amadurecimento para entender tudo isso que eu falei sobre o ambiente, sobre jogar sob pressão, e não significa que ele não vai conseguir. Os mais velhos, sim, tem que ter uma responsabilidade maior sobre isso, porque já jogaram uma, duas, né, Copa São Paulo, já estão mais habituados, eles têm que dar sustentação. Então a gente tem alguns jogadores, né? A gente tem tratado com muito carinho. A gente foca muito, Fred, no desenvolvimento individual do jogador. Muito, muito. Então, apesar de ser um trabalho de curto prazo agora, a gente se preocupa muito em desenvolver parte individual, fundamento, ambidestria, jogo, cabeceio, o jogador saber abordar para pressionar, o jogador saber atacar espaço, saber se movimentar para ficar livre, ou para receber a bola no pé, ou para receber a bola em profundidade. Então, assim, são movimentos, né? Zagueiros saberem orientar o corpo para defender bem a bola longa, bola mais curta, sair da linha no tempo certo. Então, a gente trabalha muito esses aspectos com os jogadores, para justamente a gente ter que trabalhar pro clube, né? Então, a gente monta uma equipe, quer ter desempenho, mas o enfoque é muito no desenvolvimento desses talentos. E eles têm respondido muito bem. Como eu te disse, é curto tempo, tomara que a gente já consiga o resultado, mas eu não tenho dúvida que é uma geração talentosa. E eu vou ainda falar um pouquinho desse grupo que você tá, né, o grupo de jogadores, mas falar em grupo, né, o grupo que tem lá em Araraquara, né, eu acho que o grande embate, pelo menos na teoria, seria com a Ferroviária, para saber quem será primeiro e segundo, respeitando, claro, o Jaciobá, e tirar o mais que não tem aí. A gente sabe que a Copa São Paulo é uma competição democrática, que amplia, né, são mais de 100 equipes, né, é uma coisa, uma loucura, né, em um mês, mais 100 equipes jogando aí. Aliás, em menos de um mês, né? Porque afinal é dia 25 de janeiro, então são 20 dias. Para nós, 22 dias. Para nós vão dar 22. Entre o dia 3 e dia... Tem time estreando dia 2. Então é no máximo 23 dias. Ou seja, 23 dias para 100 equipes, claro, tem o grupo, depois vai para mata-mata, mas mesmo assim, em menos de 2 dias você está fazendo um jogo. 9 jogos. São 9 jogos para ser campeão. Então, assim, a recuperação, a gente vê quanto molecada, o cara tá com câimbra, mas também não consegue nem descansar, né? Então, a parte física, ainda mais que o Zago acabou de citar, né? Tá indo para final da temporada da base, né? Do sub-20. Então, ou seja, os caras já estão no limite, né? Do limite. Sim. É isso para brigar com o Ferroviária, para quem sabe aí ser primeiro ou segundo, para lá na frente sonhar mais do que fez o ano passado, esse ano, né, ainda, né? 2024. Que chegou a oitavas de final e caiu diante do Cruzeiro, o Zago, e quase que diante do Cruzeiro conseguiu avançar a quartas? Eu penso o seguinte, assim, né? A gente tá tratando com todo respeito, tanto que nós já temos informações, nós já temos jogos da equipe do Tirol, que é a nossa estreia, para a gente analisar. Então, a gente vai tratar da mesma forma que a gente vai tratar a final da competição, a gente chegando lá, tomara que tudo dê certo e a gente chegue lá, a gente vai tratar a estreia, sabe, Fred? É muito respeito com todos os adversários. Claro. E respeito com a instituição, né? Porque nós também temos um compromisso de fazer grandes jogos. Então, independente nós não podemos, por exemplo, contra o Tirol, contra o Jaciobá, simplesmente entrar em campo e ganhar o jogo. O Santos espera que ganhe o jogo jogando bem, então é um compromisso elevado. A gente imagina, sim, o que você falou, que a Ferroviária seja o adversário, mas sempre tem surpresa, né, na Copa São Paulo. A gente não pode dar brecha para que essa surpresa seja no nosso grupo. Então, assim, nós não podemos dar brecha para isso. Então, a gente tem que estar bem ligado em tudo. O Tirol fez 2 jogos interessantes contra Ceará e Fortaleza, né, que a gente tem balizado e a gente tem conseguido acompanhar. Então, foram jogos duros e 2 times que hoje investem bem legal na base. Então, tem times que jogam Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, não foi contra ninguém. Foram jogos que foram duros, apesar dos 2 terem vencido, mas não foi um jogo de goleada, foi um jogo que foi pau a pau, os gols saíram no início do jogo, os primeiros gols de maneira assim, que o jogo estava muito disputado, matado, então a gente vai estar tendo muito cuidado para tratar. A Ferroviária, ela vem de uma semifinal de Paulista Sub-17 contra o nosso Sub-17. Então, o nosso Sub-17 fez a semifinal com a Ferroviária, foi um jogo muito duro lá e aqui em Santos. E o treinador foi o que subiu para o Sub-20. Então, provavelmente, essa base deve ser uma base que jogue também a Copinha. Como eu falei, a gente tem 2007, eles devem ter bastante também. Então, é uma equipe que acabou de ser semifinalista do Paulista Sub-17, incorporando o time Sub-20, que sempre é competitivo. Então, todo respeito, a gente imagina, sim, chegar no jogo contra a Ferroviária para disputar a liderança do grupo, é o que a gente desenha, projetando a competição, mas isso é um desenho prévio, respeitando os adversários e, assim,
preparando com muito cuidado cada jogo. A gente vai pensar muito jogo a jogo. É o desenho que a gente tem, é buscar o primeiro jogo com muita atenção no Tirol, depois o Jaciobá, já vamos ter o jogo deles contra a Ferroviária para poder olhar, e aí depois para a gente chegar preparado por isso. Porque eu não posso fugir dessa responsabilidade, porque a gente está no Santos. E eu não posso falar que, não, a gente não é favorito, não, a gente... Não posso ter esse discurso. O discurso aqui a gente é sim, a gente tem que se posicionar dessa forma. O Gabriel Bontempo e o Bernardo, que jogaram já, que você espera desses? Esses dois jogadores são sempre muito... tem uma expectativa de serem aproveitados. Tiveram até carinho no profissional. Como que você espera? O que você tem visto desses dois atletas aí, Zagô? Bons jogadores, muito bons jogadores que buscam, né, treinam bem, jogadores sérios, meninos sérios, que levam a carreira muito a sério. O Bernardo, infelizmente, teve mais uma contusão, mas não foi grave. Ele volta a treinar agora, deve estar apto aí para projeção. Terceiro jogo ou primeiro mata-mata, já deve estar à disposição, porque ele deve voltar para o campo em breve, para fazer uma transição curta. Bontempo também vem treinando muito bem. São jogadores muito técnicos, jogadores que vão muito bem num jogo apoiado curto, né? Porque são jogadores muito inteligentes para jogar em passe curto, apoio. Né? É o perfil deles, a gente tem buscado dar espaço para os dois juntos, né? Em alguns momentos um time mais físico, em alguns momentos eles jogando juntos, que são caras que se procuram, são caras que buscam se associar para poder criar jogada. E eles estão naquela linha que eu te falei, são jogadores que estão indo já para penúltima copinha por idade, mas que eu já falei, eles não podem desejar estar na última copinha deles, eles têm que desejar a partir de agora, né? Fazer a última Copa São Paulo e voar, e se consolidar no profissional. Então, eles estão naquele equilíbrio de elenco, né, Fred, que eu te falei, eles são aqueles que têm que dar base para os mais jovens, eles são aqueles que têm que ir para a Copinha para assumir a responsabilidade e jogar a Copinha da vida deles, né? Para não ter que ficar no último ano, o último ano inteiro no Sub-20, jogando e achando muitas vezes que deveria ter espaço no profissional. Então, é isso que eu estou tentando mostrar. Não acha nada, faz o seu melhor quando você tem oportunidade, que as coisas vão acontecer. Se não fizer acontecer, aí você fica submetido à decisão dos outros e não deixa isso acontecer na sua vida. Então essa é a ideia que eu estou mostrando para eles, para a gente fazer uma grande Copa São Paulo. E isso também cabe também para o Enzo Monteiro, porque para ele acho que é até mais difícil, né, Zago? Porque assim, ele é da seleção principal da Bolívia, né? Então, assim, o cara tá no principal da Bolívia, é claro, não comparando. A gente sabe do nível técnico da Bolívia, até que tá tentando aí lutar, não vai para uma Copa do Mundo desde 94. E eu posso falar bem porque meu pai é boliviano, então eu posso falar bem, é da seleção boliviana. Então não vai para uma Copa desde 94, mas é um jogador que já fez gol em eliminatória, né? Assim como o Miguelito Monteiro também fez gol em eliminatória, sim, mas tá aí, tá na Copa São Paulo. Ele também serve esse exemplo que assim, não é o vai ou racha, mas é a hora dele mostrar que realmente ele pode nesse momento servir o profissional do Santos, já na sequência também. É com ele, né, Fred? É com ele. Vai ser dada a oportunidade, tem que aproveitar. Ele é um 2004, então ele sim tem como última Copa São Paulo, por questão de idade. É um jogador que hoje tem sido titular, o reserva imediato na seleção boliviana do país dele, jogando eliminatório. Então ele está muito habituado, para ele é muito confortável esse ambiente. Para ele, aquilo que eu falei sobre pressão, ele está vivendo um ambiente muito, muito mais pressionado do que esse, né, de Copa São Paulo. Então, assim, está muito mais cascudo. E aproveitar a oportunidade. Ele é um jogador que ficou pouco com a gente no Sub-20 pelas convocações. Devido às convocações, ele trabalhou pouco comigo. Agora, na preparação da Copinha, que ele ficou um pouco mais. Nos 2 meses anteriores que eu cheguei, ele trabalhou pouco. Ele teria sido muito importante para nós em alguns jogos que a gente, né, no Paulista, reta final do Paulista, no aspirante. E é uma pena ele não ter participado desse processo. Ele teria sido importante. E agora é se consolidar, né? E mandar o recado, né? O recado é dentro do campo. Jogar para caramba, jogar para a equipe, jogar para definir jogos, para ser decisivo. E é isso, cara. Ele é um jogador que tem algumas capacidades que são muito boas, tem coisas a se desenvolver que ele tem evoluído. E é isso, assim, ele tem que jogar babando, porque eu falei para eles, vocês estão no Santos. Vocês não podem admitir qualquer cenário que não seja sair daqui da Copa São Paulo, que não seja sair profissional do Santos. Não pode admitir um cenário de falar assim, não, esse daí precisa rodar numa divisão menor, precisa ir para um... Não baixa, não aceita esse sarrafo, não baixa esse sarrafo para você, entendeu? Então, assim, esse foi o poder de convencimento que a gente está mostrando. Você está no Santos,
o mínimo que você tem que aceitar é jogar aqui, o seu sarrafo é daqui para cima. Não deixe isso acontecer. Para isso você tem que se exigir ao máximo. Então, assim, essa foi a comunicação que a gente teve, principalmente com esses caras dos últimos anos, os 2004 e 2005, que são aqueles, né, que a gente falou que tem que segurar a bronca. Para eles não ficarem depois na mão e depois ficar sem clube, sem espaço para treinar, né? Ou ter que ficar no sub-20 contrariado, porque não é o que eles querem daqui para frente. Claro. Só lembrando, né, o Miguelito, ele tá no profissional, então por isso que ele não tá nem na lista, né? Já tá. Porque senão o pessoal tá assistindo, cadê o Miguelito? Não, o Miguelito já acabou saindo, já tá voos maiores, né? Vamos ver como vai ser a temporada dele com o Pedro Caixinha. Mas e o Fernando Nava? O que você pode falar do Nava, que é outro boliviano, né? Que é atacante, né? O Santos chegou a ter um zagueiro da base, acabou saindo, né? Foi até aproveitado também no profissional, mas acabou saindo. O que você pode falar do Fernando Nava, Zago? O Nava também, um jogador que eu vejo muito potencial. Eu já falei para ele, pelo nível dele, ele tem que continuar se desenvolvendo. Ele vai ser um jogador que provavelmente também vai jogar na principal da Bolívia, né? A gente sabe, como você falou, lá eles têm maior chance de jogar pelo nível, né? E o número de atletas, né, que são formados muito menores que na brasileira, o nível de exigência é menor. E o Nava tem esse potencial, porque ele é um jogador que tem suas características boas, né? O drible, a finalização, né? De média distância e curta distância. É um jogador muito forte, com muita imposição física. E é isso, né? É um atacante, né? É um atacante destro, de muita imposição, trabalha muito para a equipe. Prefere ainda, né, a gente está criando movimentos dele ser um cara que ataca espaço, ainda joga com bola no pé, a gente está jogando com isso, trabalhando isso daí nele, porque ele tem muita força, muita potência, é desperdício só receber a bola no pé, precisa receber a bola em profundidade, tem uma boa chegada na área, porque tem muita imposição, então quando ele entra no segundo pau, entra muito forte para definir a jogada ali de cabeça ou finalizando. Então é isso, né? É isso que são as características dele. Jogou menos esse ano, conviveu com algumas lesões, mas desde que eu cheguei aqui, praticamente está direto no campo, sem problema físico nenhum. Também é um cara muito determinado, chega mais cedo que todos, faz sua preparação ali de treino individual antes de entrar para o campo. Então, também é mais um jogador aí que pode, nessa Copa São Paulo, ter um desempenho muito bom. E você tem no elenco um jogador que já está sendo bem analisado, vídeos, gols, que é o Juninho, que é o filho do Robinho, né? Tem feito gols bonitos, né? Lances bonitos, em alguns momentos chega a lembrar, né, o pai, né, que hoje vive um drama em sua vida, né? Tá preso. Mas eu queria que você falasse primeiro do Juninho em campo, como que você tem visto, Zago? E aí eu vou já até emendar e aproveitar. Infelizmente o futebol, né? Vocês podem, quem está assistindo, a gente pode concordar ou não, mas às vezes o extracampo se utiliza para tentar desconcentrar um atleta dentro de campo, ou a torcida reage de uma forma totalmente deselegante, totalmente misturando as estações, né? Porque o menino não tem nada a ver com o problema do pai. Então, primeiro, assim, dentro de campo, como que você vê, e se você, de certa forma, tem essa preocupação, sabe? Porque vai estar todo mundo de olho. É um jogador que surgiu aí, né? O Robinho surgiu nessa maneira, né? Um menino da vila, e tem a chance do filho. E pelo que vem mostrando, tem qualidade sim para quem sabe lá na frente possa repetir o êxito de surgimento como foi o seu pai. E aí, Zago? O Juninho é um menino espetacular, é um menino que, assim, ele transparece alegria, onde ele tá, assim, ele tem essa energia muito boa. Ele fez agora 17 anos, agora faz uns 10 dias, então ele é quase um 2008, ou seja, o pai dele, né, o Robinho, estourou com 18 anos, o Juninho só vai ter 18 anos em dezembro, então teoricamente ele só seria 2026, proporcional, se a gente fosse levar a proporção, né, comparação. E ele também, né, faz alguns testes de maturação, ele é um maturador tardio, que a gente chama, ou seja, jogador que a maturação biológica dele não condiz com a idade, então ele vai maturar mais velho. E tudo isso, né, para dizer que é um jogador super talentoso. E a hora que vier essa maturação biológica dele, a gente não sabe onde ele pode chegar. Porque ele apresenta muito talento, ele é um jogador inteligente, ele é um cara interessado em entender as coisas. É um menino que foi muito bem formado, né, ele fala várias línguas e pela condição da família. E o nível de jogo dele realmente é muito bom. Ele ainda sofre um pouco quando o duelo físico, quando os jogadores conseguem encostar nele, tem vantagem, né? Quando ele muda de direção, não, mas quando encostam nele,
tem vantagem e a gente tem conversado sobre isso, mas é um jogador com muita projeção, um baita talento que, tendo a paciência devida, né, Fred, respeitando o desenvolvimento do menino, e acho que a melhor coisa, né, por mais que ele seja muito ligado ao pai, a melhor coisa é dissociar profissionalmente, deixar ele ter a vida dele, né, e ter a carreira dele e nunca ficar comparando se é melhor ou se é pior, porque assim, se ele for melhor que o pai, ele vai ser um fenômeno, né, porque o pai dele foi um jogador, assim, de nível A mais. E se ele não for melhor que o pai, mesmo assim, ele pode ser muito bom jogador, porque não ser melhor que o Robinho não é demérito nenhum, pelo nível do que o Robinho jogou, né? Jogador de Real Madrid, Manchester City, Milan, né? É um cara que jogou nesse nível, então, seleção brasileira, Copa do Mundo, né? 2 Copas, né? 2006 e 10. Então, assim, é isso que eu vejo. A questão agora é não deixar ele ter a carreira dele. E essa reação extracampo que possa existir, vocês têm essa preocupação que, infelizmente, as pessoas são cruéis, né, Zago? Não vamos falar a historinha boa, vai todo mundo respeitar um menino. Infelizmente, o futebol não é assim. Infelizmente, a gente já viu outros casos que as pessoas não respeitam. E não tem nada a ver, a história do Juninho não tem nada a ver com a história do pai, né? Não tem nada a ver. Ele não é culpado de nada, não é condenado de nada. Mas, assim, vocês têm essa preocupação? Porque, infelizmente, o futebol é cruel, Zago. Ô Fred, eu sou treinador, você não precisa nem me falar sobre crueldade da massa. Crueldade da massa, você não precisa nunca explicar para um treinador. Só quem entrou, saiu ou ficou num estádio sendo xingado, vaiado por milhares de pessoas sabe como que é, né? Ter ali, né, naquele ambiente que você tá. Uma coisa é na internet, ser cancelado. Outra coisa é no ambiente que você tá. Eu acho que tem essa preocupação, mas eu vejo que ele... Eu vejo diferente no caso dele, pelo carisma. Eu acho que ele pode ganhar as pessoas, entendeu? Eu acho que ele vai mais por esse caminho de ganhar as pessoas. Claro que vai ter algum lugar que vão tentar desestabilizar, mas eu acho que ele vai tirar de letra. De verdade, eu acho que isso ele vai tirar de letra. Pelo carisma, pela energia que eu te falei, pela forma como ele trabalha, entendeu? Caso venha acontecer, eu acredito que ele vai tirar de letra. Porque é um tipo de coisa que você não tem como controlar, né? A gente falou aqui, não tem como controlar. Se a massa que resolver te xingar, aí, como você disse, né? A inteligência da massa normalmente é baixa, né? As pessoas, elas são inteligentes individualmente, mas quando elas estão em grupo, geralmente a inteligência vai lá embaixo. E aí você não pode nem levar em consideração. Outro dia até eu vi, acho que foi até o Cartolou que fez a matéria com o Bruninho, né? O filho da Elisa Samúdio e também filho do Bruno, né? Goleiro do Botafogo, né? Então tem que ter realmente um trabalho, né? Assim, porque infelizmente futebol, né? Os caras... E o menino parece ter a cabeça boa também. Eu nunca vi uma entrevista do Juninho, né? Mas eu já vi a entrevista do Bruninho, filho da Elisa Samúdio. E pareceu ser um cara, né? E não deve ser fácil, né? Uma situação nada fácil, né? Para jovens aí já lidarem, né? E até por se tornarem referência, né? Porque vamos falar do Juninho muito na competição. O filho do Robinho, olha o Juninho, isso vamos falar. Certeza, né? Mas essa maturidade, eles aprendem. Você falou, né? A maturidade corporal do Juninho pode demorar um pouquinho, mas a maturidade de cabeça já mais à frente, né, Zago? Sim. Formação, né? A gente tem esse problema no país pela questão educacional, atrasa muitos jogadores se desenvolver, né? No caso dele, não teve esse problema, né? Ele teve acesso, né? Então, ele é um jogador que tem essa maturidade. Isso vem, né? Com o conhecimento, com a boa formação, ter estudado em boas escolas, ter tido mais conteúdo, né? Ajuda a ter clareza de pensamento para poder reagir melhor a essas situações. Zago, até sobre isso, eu tenho feito matérias especiais sobre o ambiente da ginástica. E entrevistando ex-ginastas, a gente percebe que elas têm um déficit educacional e de comportamento, porque elas ficaram... A ginástica precisa tanto, exige tanto, que elas às vezes não conseguem estudar, não estudam e tem essa dificuldade pós-carreira, né? Às vezes de forma até traumática, fisicamente, psicologicamente, e aí quando vai para o mercado de trabalho tem dificuldade até de estudo, deficiência em português, matemática, coisas, né? Noções básicas de matemática, de português. E o jogador de futebol também, desde o início, né, Zago? Desde pequeno já começa já a ter treinos, jogos, e às vezes o estudo fica um pouquinho à margem, né? O quanto isso impacta a parte cognitiva, a parte de estudo de futebol, o jovem não ter tanto acesso à educação ou ter aí privado em alguns momentos de ter que faltar, de não estar acompanhando bem. Quanto isso atrapalha, sabe? Porque pouca gente fala sobre isso, mas fazendo essas matérias de ginástica, vendo o comportamento das meninas pós-ginástica, a gente percebe que isso é uma coisa que tem que se falar, porque isso aí afeta, porque às vezes o jogador não vai se tornar um atleta profissional.
e ele tem o resto da vida para viver, né? E Sim. isso pode impactar, né, Zago? Fazendo um comparativo com a ginástica, eu lembro que uma época era um problema, era um cenário que eles identificavam até da infantilização já, né, ainda, Sim, né? continuam. Você Continuam? conversa, Então. você conversa com elas, elas têm 20, 22 anos de idade, parecendo conversando com umas meninas de 11, 12, 13, 14 anos. Exato, pelo ambiente que elas convivem, né, e por não ter acesso. E a gente não sabe também o quanto que o processo do futebol infantiliza o jogador, porque a gente critica alguns comportamentos do jogador com 20, 22 anos, mas imagina você dar para vamos imaginar que o que você falou aí de idade, com a idade mental de 12, 13 anos, para várias coisas, e aí você torna esse cara multimilionário, tendo acesso a tudo com uma maturidade de 12 anos, por exemplo. Imagina você com 12 anos, eu com 12 anos, tendo acesso ilimitado às coisas, num corpo de homem, né, num corpo de homem, com acesso às coisas que de homem, a carros, né, mulheres bonitas, casas, né? Então, assim, a gente tem que entender esse contexto, né? Além do acesso à educação, acesso à boa educação, né? Não é só ir à escola, essa é a questão. É acesso a uma boa educação, a uma boa formação pessoal. E muitas vezes também, Fred, eu tenho percebido, no futebol acontece muito, né? Não sei como que é na ginástica, mas famílias destruídas. Então, não é só a questão da formação educacional. O entorno, né? É o entorno, entendeu? É o entorno. E aí passa a ser meio que arrimo de família muito cedo, numa família desestruturada, um menino que não está preparado. Aí ele é quem tem mais dinheiro, ele banca, e daqui a pouco ele é pai do pai. Ele é pai da mãe. Ele não é mais o filho da casa, né? E isso distorce toda a relação da construção de valores dele. E esses valores podem ser importantes para a carreira, e ele pode não ter uma carreira por falta desses valores. Por exemplo, os nossos pais, as nossas mães, vai numa família, vamos dizer, uma família construída nessa estrutura, né? Não que seja ideal, nenhuma família é ideal, cada uma tem os seus problemas, mas vamos lá. Claro. O pai e a mãe vai buscar que você tenha comportamentos de disciplina, para que você seja uma pessoa que organiza a sua vida em cima de alguns parâmetros, para você ter desenvolvimento pessoal, para você poder ter uma construção de carreira, vai te mostrar que, pô, se você for focado num objetivo, você tem maior chance de chegar. Quando ele não tem isso, ele começa a achar que tudo isso é bobagem, porque quem cobra isso? É alguém, um treinador lá 2 horas por dia cobra, e as outras 15 horas que ele fica acordado, ele está cercado de gente com a mesma mentalidade dele, que vende para ele uma ideia de que ele tem que curtir a vida. E como que você faz? Esse jogo é muito problemático, né? E muitas vezes você perde o talento por isso, porque ele não tem valores consolidados que podem contribuir para o alto nível. Porque a educação, quando a gente fala em formação pessoal e educação, na escola a gente está falando de conhecimentos que ele vai precisar para fazer um vestibular, para uma área que ele vai escolher estudar. Não é isso. É a formação de entender que ele tem que ir para um lugar, tem que ter foco num objetivo, tem que se desenvolver cognitivamente, criar relação entre os conhecimentos, para ele poder saber falar sobre algumas coisas que não sejam só coisas que ele tem acesso no celular, por exemplo, né? E ele não vai ter isso. E isso vai ter prejuízo no treino, porque ele não vai ver valor no treino. Porque o treinamento de futebol ele é um processo educacional também. Sim. Ele é um processo educacional. E para mim, tá, Fred, é um outro assunto isso, ou seria uma outra entrevista. Isso tem muita relação com a gente não vencer Copa do Mundo, por exemplo. Eu acho que tem muito a ver com a mentalidade que está instaurada no nosso futebol, de que o treino ele é um momento que o cara vai lá e bate uma bola e precisa estar bem fisicamente. E não é um momento de se desenvolver como atleta, entendeu? Eu vejo que aí o atleta europeu jovem tem essa mentalidade. Se você comparar ele com 12 anos, com um brasileiro de 12 anos, o brasileiro parece o Pelé perto dele. Só que depois de 10 anos de treino, esse cara todo dia construindo um tijolinho no jogo dele, e o brasileiro treinando sem processo de desenvolvimento, eles estão iguais. E quando eles têm 26, 27, 28 anos, o europeu superou o desempenho. Porque o treino, por mais que a gente queira ver poesia no futebol, e a gente tem uma ligação visceral com o futebol, a gente quer dar um ar de poesia, de fantasia, o futebol é uma modalidade esportiva. Se eu treinar muito, eu melhoro muito. Entendeu? Se eu treinar muito, eu melhoro muito. E hoje, com os métodos de treino que melhoraram muito, eles são capazes de melhorar muito o jogador. Então, mas aí eu já estou entrando na outra discussão que eu falei para você, que seria outra coisa. Por que a gente não ganha, talvez, Copa do Mundo? Ou por que a gente não consegue bater de frente com um time europeu, né? Porque o treino aqui não é visto como ele deveria ser, como um momento de melhora individual. Por quê? Porque eu não tenho um processo educacional que mostre que a vida é assim.
Eu vou para a escola para ser uma pessoa melhor, para me desenvolver. Eu vou treinar futebol para ser um jogador melhor também. Não é simplesmente para passar 2 horas ali e me condicionar e bater bola para eu ter ritmo de jogo. Não é isso mais. Isso não é suficiente mais para eu crescer. Então, tudo isso impacta no desempenho do cara. Como aqui no Brasil todo mundo mais ou menos tem essa mesma mentalidade, ninguém se sobressai sobre ninguém. Quando a gente vai para fora e pega países que têm a cultura do futebol forte e uma mentalidade de crescimento, aí a gente está sofrendo. E um exemplo muito claro é quando a gente vê jogadores que saem aqui do Brasil jovens, de uma forma, e como ele muda na Europa, né? Como ele evolui taticamente, como ele evolui jogando o futebol, né? Fundamentos que não deveria precisar, mas também há essa melhora, né? Porque a gente percebe hoje na base deficiência de fundamentos inacreditáveis, né? Jogadores que eu vejo, Zago, outro dia eu falei, conversei com o Cacau, né? Foi jogador da seleção Alemanha, brasileiro naturalizado alemão. Lembro. E ele falou que é um problema, assim, centroavante, por exemplo, um problema mundial, tá tendo dificuldade. E é jogador que sai atacante sem saber chutar pro gol, né? É uma coisa inacreditável, assim, a gente vê atacantes com 4, 5 gols na temporada, Zago. Isso aí a gente nunca via. É a artilharia de brasileiro cada vez mais baixo o número de gols, assim, marcados. Claro, existe o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é competitivo, mas a gente tinha antes, né, jogadores que faziam essa diferença e faziam aí. Pô, eu lembro quando eu comecei a ver futebol em estádio, Careca e Evair brigavam, foi 25 gols pro Careca, 24 pro Evair, quando o São Paulo foi campeão brasileiro. Então, olha o número, juntando os dois, quase 50 gols. Então, assim, só os dois, né? Então, realmente, é algo que a gente não vê mais no futebol, né, Zé? Sim. Tem até depois eu até vou te mandar, saiu uma pessoa fez uma análise sobre isso. Eu acho que aí, Fred, essa questão ela tem relação também com a forma de jogar futebol que mudou. Tá. A questão física mudou muito no jogo, né? A questão física mudou muito o jogo de futebol. Hoje o físico, se o cara não tiver o físico, o cara não joga futebol. Não, ele não consegue, não joga. E o que está mudando muito, né, nos últimos 10, 15 anos, porque subiu muito a quilometragem desses jogos dos anos 80 e 90, né? Dos anos 80 e 90 até 2010, 11, subiu muito a quilometragem. Então, saiu lá de 8 quilômetros, 8,5, 9 para 11, o que muda muito. Mas o que tem mudado muito agora são as ações de alta intensidade. Elas têm aumentado. Então, a questão não é aumentar mais a distância, mas é dentro daquela distância fazer mais ação de alta intensidade. E isso fez com que as equipes conseguissem defender com muito jogador e atacar com muito jogador. Então, as equipes com mais energia física para jogar, elas conseguem chegar na área com 5, 6 jogadores, 7 às vezes, e defender com 8, 9 jogadores a sua própria área, pela questão física. E isso mudou o jogo, né? Porque começou a dissipar um pouco mais quem faz o gol, né? Porque a bola não cai no mesmo. Se eu tenho mais jogador entrando na área e mais jogador defendendo, acaba que a bola entra, depois eu vou te mandar, né, para você acompanhar. Pode compartilhar aí com o pessoal que nos acompanha, se você quiser. Que não foi nem eu que fiz, tá? Eu achei interessante. Então tem isso, né? E a questão de fundamento, o jogo está cada vez mais rápido. Se o jogador não vai se aprimorando a parte técnica para interagir com essa velocidade da bola, dos movimentos, ele vai errar cada vez mais. Você falou de 2 caras aí que faziam muito gol. Mas esses caras tinham talvez 1,5 segundos, 2 para definir uma jogada. Hoje, se o jogador não termina uma finalização de primeira, provavelmente ele não finaliza mais. Ele não vai conseguir finalizar mais por causa da área cheia. Então o cara tem que dominar a finalização de primeira. Senão ele não vai fazer gol. E até sobre isso, Zago, a gente está falando da molecada, a gente percebe no geral, né? Não só no futebol, né? Uma insubordinação, às vezes, achar que sabe mais que os outros, assim, a gente percebe isso em todas as áreas, inclusive na minha área a gente percebe isso, alguns não querem aprender e ouvem os mais velhos, como na minha época, assim, né, eu ficava acompanhando, né, só observando, às vezes nem fazer uma pergunta não coletiva, ficava só vendo os mais velhos perguntar para aprender um pouquinho ali. E hoje o cara te atropela, se você não perguntar, o cara tá perguntando no seu lugar e não deixa você perguntar. Né? Eu vejo isso, os técnicos falando muito isso, né? Outro dia eu conversei com o Marcelo Lima do Desportivo Brasil, o gerente geral, falando realmente houve uma mudança de comportamento, uma dificuldade maior aí, estão mais indomáveis aí, né? Os jovens estão mais difíceis de se lidar. Tem esse lado também, né, Zago, no sentido de as coisas mudaram um pouco mais, o celular é cada vez mais presente, e tem essa ausência também da parte familiar, às vezes, em alguns momentos, em relação à educação. Mas os jovens estão realmente mais difíceis de se domarem, no bom sentido, né, da palavra domar, mas no sentido de controlar ali e fazer com que eles percebam aquilo que você citou, né, que o treinamento
para você ir bem num jogo, você tem que fazer belos treinamentos, você tem que fazer o seu papel como atleta profissional, né? Não é só jogar a partida oficial. O treinamento faz parte para que você tenha um bom desempenho na partida, né, Zago? Com certeza. É geracional, né, Fred? Eu vejo que a relação que a gente tinha, né, com os nossos pais, avós, né, tios, é diferente. A gente respeitava porque tinha que respeitar, você não tinha outra opção. Hoje, você tem que conquistar o respeito. Você não tem ele já prévio pela questão hierárquica, né, de idade. Então você tem que conquistar, é diferente. A gente não sabe se isso é melhor ou pior. Vamos ver, né? O tempo vai dizer, né? Eu não sei julgar ainda de verdade. E uma coisa que eu assim percebo, né? Por exemplo, a gente tem que conquistar o que eu chamo de capital simbólico com eles, ou seja, ter valor a sua palavra para eles. Porque se ele tem um influencer que ele segue com 5 milhões de seguidores, tem um peso muito maior a palavra daquele cara, muitas vezes, do que você, se você não se der o respeito, se você não construir essa relação respeitosa com o atleta. Então, eu me preocupo muito com a forma de comunicar, em tentar ser objetivo, claro, não ser prolixo, dar informações que tenham significado, então tentar entrar na frequência dele de pensamento e na necessidade para poder falar coisas que realmente têm significado e entender que o mundo dele não é o nosso mundo. Eu gosto muito de acompanhar tendências do mundo deles, né, acompanhando quem estuda essa parte comportamental, geração Z, para entender justamente quais as necessidades, porque eles são já nativos digitais, né, eles já foram criados, a gente teve o mundo digital entrando na nossa vida, mas a gente conheceu um mundo pré-digital, né? Analógico, né? Analógico. O máximo que a gente tinha na infância era videogame, e mesmo assim, né, a minha geração, a sua, a gente tinha o Atari, né, videogames lá, 8 bits, geração de 8, 16 bits, que eram nem se compara com o que eles têm hoje de acesso. Eles já nasceram com esse acesso, já nasceram com internet disponível para eles, um mundo aberto. Então, nós temos que entender que as necessidades deles, por exemplo, se você queria ver um gol, você tinha que esperar os gols do Fantástico, ou sair no Globo Esporte do dia seguinte, ou ver um programa na Bandeirantes, que beleza. Futebol ao vivo não existia, né, Zago? Não existia futebol ao vivo. Não existia, era um jogo por rodada, né, que era transmitido, às vezes um na quarta, um no domingo, quando tinha o da quarta. Série A2, Série B de brasileiro, esquece, você não via, você não conseguia assistir se você não fosse ao estádio, praticamente. E eles não. Então, assim, aí esse cara que tem acesso a isso, o que encanta ele? O que motiva? Qual que é a inspiração desse cara, né? Qual que é por exemplo, eu ouvia jogo no rádio. Você acha que um atleta hoje vai ouvir jogo no rádio? Não vai. Né? Nem sabe que o rádio transmite jogo. Não sabe. Então, assim, não sabe. Eu ouvia jogo no rádio. Então, eu tenho que entender que é um mundo diferente e eu tenho que interagir com esse mundo. E, assim, criar essa conexão. Eu tenho conseguido, né, criar essa conexão legal com os jogadores, mostrar para eles, mostrar assim, você ter sucesso, isso é importante que você cumpra para você ter sucesso, tal e tal coisa não tem funcionado quando faz, e tentar dar valor, mostrar para eles, a gente precisa treinar assim, você precisa ter velocidade para fazer tal ação no treino, porque se você não fizer ela no jogo, ela não dá certo, entendeu? Eu tenho que criar essas conexões para dar significado para o que eu estou falando. Então, acho que esse é o caminho, conquistar o tempo, né, a maturidade, vai te dando um pouco os caminhos, né, também de acertos, erros, a gente acerta, erra, e é isso. E queira ou não, tem uma outra coisa que ela é aleatória. Tem grupos que você cria mais sinergia e tem grupos que você cria menos sinergia. Então, acho que esse é um desafio também, e isso vai acontecer, né? Não necessariamente todos os grupos você vai criar o máximo de sinergia, mas é importante que você entregue um bom trabalho. Aliás, o Kleiner, eu conversei com o Gilson Kleiner também, falou de hierarquia, né? No sentido que tem jogador querendo discutir o treino. Não, professor, não é melhor fazer tal coisa assim? Ele falou, poxa, não dá para ser assim, né? Tem que ter um limite, né? Então, assim, ele citou um caso assim que ele tem visto hoje no futebol, e isso tem sido um embate, inclusive. Sim. Porque é o que eu falei, o acesso à informação. O cara tá vendo o treino do Klopp, do Guardiola, e ele tá achando que por isso ele domina aquele conhecimento, né? Não é assim que funciona. E até sobre isso, eu até te citei, agora que a gente vai fazendo várias perguntas, mas assim,
inteligência do futebol, entendimento do jogo. Como que você vê o jovem hoje? O jovem brasileiro, ele tem um entendimento do jogo, Zago, ou realmente é uma da dificuldade que a gente tem em alguns momentos, esse déficit em relação ao entendimento da partida, do jogo, da parte tática? Eu vou te falar, em relação às gerações anteriores, eu acho que eles têm um entendimento sobre o jogo melhor. Melhor, tá, Fred? Melhor. Legal. Eu acho que o jogador antes, por ter menos acesso também a tantos jogos e por não ter o jogo na palma da mão, ele tinha muito melhor relação com a bola e uma relação técnica com o jogo, soluções individuais para o jogo melhores. Mas entender o jogo, por exemplo, eu tenho alguns jogadores aqui no elenco, eu estou há 3 meses aqui, eles já entenderam algumas coisas da linguagem que eu vou falando, e óbvio que eles já tinham uma história prévia com outros treinadores, né? Eles discutem o jogo comigo, discutem assim, de falar, pô, eu acho que a gente foi bem nisso, acho que a gente foi bem, eu achei só que a gente estava meio distante, a linha tal estava subindo antes da outra linha, aí a gente estava perdendo, não estava conseguindo pressionar o adversário, estava tendo muito espaço para o meia deles que flutuava entre tal e tal jogador, isso quebrava a pressão, eles conseguem ter essa leitura, assim, sabe? E é uma coisa que eu acho muito importante, porque para mim a autonomia de jogo, ela vem quando o cara tem essa leitura. Se o jogador não lê o jogo, né? Você vai falar, pô, mas o Ronaldinho Gaúcho é um cara que coletivamente não tinha uma baita leitura de jogo, mas ele resolvia muito o jogo no nível individual, muito. Ele tinha soluções geniais individuais. Então o jogo para ele era muito individual. Quando você não tem todo o recurso do Ronaldinho, você precisa ter soluções que elas são coletivas. Entender os melhores espaços para atacar. Se eu vou atacar um time, se ele tem mais dificuldade de defender o espaço entre as linhas, as costas da defesa, se são os zagueiros lentos, se são os zagueiros rápidos, se os laterais fecham bem a linha de 4, se os volantes protegem bem as costas, se eu posso jogar nas costas deles ou não, se vou ter espaço ali. Então, assim, são leituras que eu vou fazendo e coordenando com amigos meus, né, de time. Então, por exemplo, eu tenho um centroavante que ele faz bem o pivô. Então, eu já sei que ele vai sair, vai fazer pivô e aquilo vai gerar um movimento de tirar alguém da linha de defesa. E vai abrir espaço para alguém infiltrar. Ou eu ou alguém tem que infiltrar ali. Então, assim, essas leituras o cara tem que dominar. Ele tem que dominar, porque elas são leituras básicas, que se ele não dominar, o jogo não flui. Independente de onde ele jogue, né? Então, assim, eu acho que os jogadores têm subido esse nível. A gente faz questão, a gente faz 2 sessões de vídeo semanais com o grupo, além dos vídeos que eles recebem sobre os treinos. Todos os treinos são filmados, todos os treinos por drone. Agora a gente está com filmagem em drone. Todos os jogos eles têm uma análise individual, se eles quiserem, é acessível para eles, pegar o recorte e analisar. Então, assim, acho que isso tem melhorado bastante. E assim, um caso só para citar, a gente fez um jogo treino 2 semanas atrás contra o Corinthians, e lá no CT do Corinthians, e eu fiz 2 abordagens com um jogador, né, que está iniciando, que veio do Sub-17 agora, sobre orientação corporal, que ele estava recebendo a bola numa posição de corpo que não estava favorecendo a aproximação. Ele estava perdendo 2, 3 segundos, porque ao invés dele já dominar de lado, olhando para frente, ele rodava em cima da bola para ajeitar o corpo. E aquilo estava perdendo o momento melhor da jogada, que era o momento que o adversário tinha sido superado. Aí o adversário passava a linha da bola, eu falei isso para ele. Mas eu falei ali no jogo, fiz 2 vezes essa abordagem, né? A gente já vinha falando disso em treino. Na segunda, a gente foi de folga depois do jogo, no domingo. Na segunda de manhã, tem uma padaria em frente ao CT onde eu tomo café, ele estava lá tomando café. Quando eu sentei do lado dele para tomar café, ele estava vendo vídeo sobre isso, sobre orientação corporal. Então ele estava vendo vídeo de jogadores que orientam bem o corpo e ele falou, tô vendo aqui. Então, assim, essa busca ela é muito legal. Que o atleta mesmo, ele percebeu que, realmente, ele percebeu que aquilo tinha significado e que estava atrasando o jogo dele, né? Porque já era uma coisa que eu vinha mostrando e falando, precisa melhorar isso para você ganhar ritmo. Porque é um jogador muito talentoso, só que os 2 segundos que ele perde a melhor jogada. E aí tem que fazer passo para o lado de novo, passo para trás. Vai ter um bloco de 7, 8 jogadores entre ele e o gol para ele superar quando tinha só 4, se ele dominar melhor a bola. Então, essa busca pela informação, eu vejo que o jogador melhorou bastante, cara. Ô, Zago, até aproveitando, como que é a sua relação com os outros, né? Sub-17, Sub-15, existe essa interligação? Não existe? Era importante que existisse? A gente vê muita gente, claro, a gente cita muito a Europa, porque a Europa virou a referência mesmo, não tem como. E citando, o Barcelona joga, desde o Sub-11 lá, todo mundo joga o mesmo estilo de jogo até chegar ao profissional, né? E a gente sabe que no Brasil, às vezes não é feito, não é nem porque o profissional não queira, é porque ele depende, infelizmente, hoje o profissional da base, depende do resultado. Antigamente não era assim e hoje está sendo assim. Então,
Às vezes o profissional quer, é óbvio, ele não quer ficar sendo mandado embora de tudo quanto é lugar, ele quer se manter no emprego. E para se manter no emprego, às vezes você tem que fazer, né, situações que às vezes você até não faria, né, se fosse um trabalho de sequencial, né, de base, de categoria para categoria. Como que funciona no Santos, Zago? Não, a gente tem uma integração boa, né? A gente não conseguiu pegar um período de reuniões das categorias, porque pegou fase final de Paulista para todo mundo, né? O Sub-15 foi vice-campeão, o 17 foi para a final e ganhou o título, o 20 também eu cheguei e estava brigando nas quartas de final para classificar. Mas eu acompanho todas as categorias. Eu vou te falar, do Sub-16 para cima, eu conheço bem já as gerações. Eu me preocupo porque são aqueles mais imediatos. E conhecia, claro, os jogadores que são destaque, como você falou ali, o Nadson, que era um destaque do Sub-15. Conheço o goleiro do Sub-15 também bastante, que é um outro jogador de destaque. Agora, eu não consigo acompanhar muito as menores em detalhe. Eu vejo jogos, converso com os treinadores, mas não. Até porque tem um tempo até eles chegarem, né? Para mim, eu acompanho, analiso e tal, mas não tem aquele olhar de vou receber. Agora, o Sub-17 eu tenho que conhecer praticamente igual a minha categoria. É o Helder Granja, né? É o Helder que tá? É o Helder. É o Helder. Não é o Helder que tem meu Granja. programa lá. Não é o Não, Helder Granja, Granja. não, perdão. O Helder, É o eu Helder. confundi. O É o Helder Helder Granja é o Campos. lateral. É o isso. Helder Campos, perdão. Isso. E o Helder que foi, inclusive, no meu programa. E foi lá Exatamente. gentilmente. O Helder participou lá do programa. Ele tá no Sub-17 e foi campeão paulista, né? Agora, Ele que foi campeão paulista. Ele que foi campeão paulista. Então, assim, aí a gente tem que acompanhar, né, cara? Tá muito próximo. E também eu acompanho, né? Assim, eu não consegui acompanhar tanto o Carille, mas eu gosto de acompanhar muito o profissional, porque eu estava chegando no clube e tal. Por quê? Para entender também comportamentos que o treinador do profissional está colocando, que eu posso antecipar no meu trabalho. Então, por exemplo, eu imagino assim, por exemplo, no caso do Caixinha agora, a parte de jogo, né, que ele tinha no Red Bull de pressionar, de ser vertical, são similares com o que a gente faz. Talvez não na estrutura, né? Ele fazia mais em 4-3-3, eu tenho feito mais em 4-4-2, mas em comportamento é parecido. Então, um jogador, teoricamente, não é para sofrer em relação ao comportamento se ele subir para treinar no profissional. Ele não vai poder falar, não, ele não aguentou a intensidade do treino, não é para acontecer isso, porque a gente tem que diminuir essa lacuna. Então, a gente tem que olhar para cima e tem que olhar para baixo, porque os que estão próximos, né, para a gente poder relacionar esse processo. Agora, você tem que fazer o desenvolvimento global do atleta, independente de categoria, sabe, Fred? Em categorias menores, mais ainda, mas no 20 tem que fazer também. Você ainda consegue dar uma refinada boa na parte técnica, na categoria sub-20. Se você ficar ali 1 ano e meio, 2 anos com um jogador, ele melhora bastante. Ele não vai melhorar em 3, 4 meses de maneira evidente. Ele melhora, mas não de maneira evidente. Mas em 1 ano e meio, se você estiver estimulando um jogador sub-20, ele desenvolve ainda bastante parte técnica. E o que você está esperando esse contato com o Caixinha? Claro, você vai estar envolvido na competição, né? E o Santos vai começar a treinar dia 3, já pensando na estreia no Paulista dia 15. Mas assim, o que você está esperando desse contato, né? Um treinador que no primeiro ano de Bragantino foi muito bem, né? O Red Bull Bragantino realmente mostrou algumas alternativas táticas, que inclusive outros técnicos até enalteceram isso dele. 2024 já teve mais dificuldades, tanto que o Bragantino flertou com o rebaixamento e ele acabou não ficando até o final. Mas assim, nisso que você falou, um 4-3-3, um time que pressiona sempre saída de bola, né? Um time que joga, né? Tentando sufocar o adversário e tentando fazer com que os seus zagueiros participem desde então da marcação mais alta, né? Como que você vê aí o Caixinha, essa expectativa de ter esse contato aí? Porque você tá, como eu disse no início, lá na ponta final, né? Na transição ali, se ele precisar de alguém, ele vai com certeza falar com você. Eu não sei como que estão as rotinas dele, se a gente vai conseguir, se eu vou conseguir ter a oportunidade de conhecê-lo agora, antes da Copinha, né? Mas com certeza depois, né, a gente vai ter o contato, porque estando em Araraquara é distante de Santos, a gente não vai conseguir estar próximo aqui. Mas com certeza no retorno, né? Provavelmente a gente vai ter esse contato e acredito que a equipe principal vai acompanhar muito nossos jogos, né? Porque tem jogadores em potencial ali para estar na equipe principal, então é isso, eu imagino essa questão da transição talvez estar mais próxima pelo perfil do que a gente viu lá no Bragantino, do jogo dele, né? Se ele sustentar aquele tipo de jogo aqui. E a expectativa, assim, de poder ver as coisas que ele vai desenvolver, né? Quanto melhor a qualidade do jogo que ele desenvolve, melhor pra gente, porque fica muito mais fácil você vender a ideia de um jogo elaborado para seus jogadores. Então, ó, pô, se você for profissional, você vai ter que ter esse comportamento. O profissional faz isso, pressiona assim, ataca a área assim, faz transição, pressiona quando perde dessa forma, tal. É muito melhor, porque são coisas que a gente cobra, que quando o profissional não faz, fica mais difícil, porque você não tem a referência e você não gera a ambição no jogador de querer fazer. Porque ele fala, pô, lá em cima não precisa, entendeu? Lá em cima eu não vou precisar disso daí, né? Agora, quando faz, você mostra, fala, opa,
se eu souber fazer isso, quando eu for lá, a distância está muito menor. Então, isso eu tenho uma expectativa boa nesse sentido. E como que você está vendo, né? Hoje, os 4 grandes de São Paulo são técnicos estrangeiros. Corinthians, Ramon Dias, Palmeiras, Abel Ferreira, São Paulo, Zubeldia, e agora o Caixinha no Santos. Como que você está vendo para o futebol paulista e o futebol brasileiro, Zago? Hoje nós temos um número grande de estrangeiros, né? Chegando Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e não só em primeira divisão, né? Em outras divisões também, chegando outros técnicos. Claro, se a gente comparar, a maior parte não deu certo, a menor parte deu certo. Se a gente pensar em resultados. Como a gente não pode ser injusto só, se a gente cobra para que não faço isso com os treinadores brasileiros, a gente não pode fazer com o estrangeiro. Apesar que também, fazendo aí, a gente sabe que dão uma paciência maior ao técnico estrangeiro do que ao técnico brasileiro. Mas como que você está vendo esse movimento de mercado, Zago? Porque assim, você quer espaço de mercado também. Você está brigando por espaço para trabalho e você está vendo chegarem os técnicos estrangeiros nesse momento, parece ser sempre a primeira opção dos times. Sai um treinador, parece que procura-se mais nesse momento o estrangeiro do que o treinador brasileiro. Assim, Fred, foi uma estratégia minha de carreira em 2022, quando eu fui para Fortaleza, né, depois de sair do Botafogo de Ribeirão, ter feito uma boa, ter montado um time que acabou subindo na Série C. Minha estratégia é de voltar para o mercado sub-20 para poder estar nos grandes clubes de Série A, né, como eu estou agora novamente. Por quê? Porque eu reparei o seguinte, que o filé hoje do profissional não está caindo na mão dos brasileiros. O filé hoje não cai. E aí o que acontece? Os treinadores brasileiros de maior tamanho, eles estão descendo um degrau para trabalhar no médio para baixo. E isso está empurrando todo o sistema para baixo. Então tem caras hoje que estão na Série B que estariam na A, entendeu? Porque são 10, 11, 12 treinadores estrangeiros na Série A que acabam empurrando 10, 12 brasileiros para B, consequentemente para C, que seriam os mercados que eu poderia estar construindo a minha carreira. E eu comecei a perceber que isso estava aumentando muito o intervalo de eu ficar desempregado, né? Porque... E aí, quando aparecia oportunidade em clubes de Série D sem estrutura, com uma estrutura ruim, tendo que montar elenco sem dinheiro, eu falei, cara, isso daqui não vai fazer minha carreira prosperar. Não tem sido desses mercados. E aí eu vi alguns colegas que conseguiram ascender ao principal vindo de dentro do clube, não vindo de outro clube. Então, a gente teve caramba. O que está no Bragantino agora, o Seabra, fazendo isso. Seabra. O Fábio Matias, de auxiliar, assumiu o Botafogo, né? O Barbieri, um pouco atrás, também aconteceu isso, né? O Barbieri no Flamengo, de auxiliar, assumiu o Flamengo. O próprio Rafael Paiva no Vasco. Esses caras não estavam jogando a Série C, não estavam jogando a Série B e vieram para esses clubes. Esses caras subiram dentro do próprio clube, com trabalhos relevantes, ou no Sub-20 ou como auxiliar da casa, né? Então, e como tem tido esse sufocamento pelos estrangeiros, eu pensei nisso, né? E agora, eu vou te falar uma coisa, eu tive na licença B da CBF em 2015, vão fazer 10 anos agora, no começo do ano, que eu fiz a licença B minha da CBF. Ô Fred, assim, tudo isso, todo esse cenário, ninguém pode reclamar, porque ele foi construído pelos próprios brasileiros. Quando eu cheguei lá na licença, eu tinha uma expectativa que ali era um ambiente de debate, de discussão e de construção de conhecimento. Então, assim, a gente chegaria ali, professores falando sobre novas metodologias, novas coisas, novos conhecimentos, como que estava... E já, assim, sem falsa modéstia, eu já estava pelo menos mais de 10 anos estudando metodologias que vinham de Portugal, da Espanha, quando eu fui fazer. Já tem mais de 20 anos que eu estudo metodologias que vêm de fora do Brasil para cá. Então, assim, para mim não é novidade o que esses caras fazem aqui, porque eu já vejo livros que são publicados, monografias de Portugal, material espanhol. E quando eu cheguei lá na licença da CBF, todas as vezes que a gente tentava aprofundar num assunto e ir para um caminho de tornar aquele conhecimento sistematizado, o discurso era, mas a gente é pentacampeão, nós temos que respeitar a nossa história. Então, assim, desculpa, se você não quer crescer, você não pode impedir o seu vizinho de crescer. E quando ele crescer, ele vai tomar o seu espaço. Então, a escolha sobre crescer ou não crescer, você não vai mandar no mercado, você vai mandar em você. Então, se você escolheu não crescer, o mercado vai crescer, o mercado vai se desenvolver, ele vai ter novas demandas. Então, eu vou te falar, eu me preparo, eu estudo. Como eu te falei, eu sigo uma diretriz de carreira diferente e eu sei aonde eu quero chegar. E isso precisa de conteúdo e conhecimento e estudo. Não tem outro caminho.
para você se preparar. Você tem que fazer análise, estudo, leitura, ver vídeo, ler livros de outros países, vão chegar. Então, a gente negou o conhecimento muito tempo, a gente nega o conhecimento muito tempo. Ainda tem, o discurso do somos pentacampeões está até hoje. Exatamente. A nossa repulsa aos estrangeiros é por questão de reserva de mercado, não é por uma questão de conhecimento, né? Quanto a alguns. Eu acho que tem alguns que vêm para cá que não tem bom conteúdo mesmo, mas vários têm muito bom conteúdo e estão na frente. Vários têm bom conteúdo e trazem conteúdos que a gente poderia... Eu vou te falar rapidinho aqui. Tem caras que trazem conteúdos para cá que eu estudava alguns autores portugueses em 99, 2000, quando eu estava na faculdade. Não são conhecimentos novos. São conhecimentos que construíram a carreira de José Mourinho lá atrás, entendeu? E estavam aqui dando sopa nas universidades. Eu não tive a oportunidade, Fred, de ter sido auxiliar de nenhum treinador, nunca fui oportunizado pelo meu perfil de ser um cara que não fui atleta e um cara associado a alguém que gostava de ser teórico, entendeu? Eu não tive a oportunidade de ser auxiliar de um grande treinador, eu gostaria, há 10, 12, 15 anos, eu teria a oportunidade de contribuir com conhecimento e absorver a experiência dele de prática de campo e poder fazer esse casamento, que é o que fora do Brasil se faz. O ex-atleta, quando ele não tem boa formação, ele se associa... Não, aqui, quando o cara não tem boa formação, ele se associa com alguém do nível dele para não ser superado pelo cara. Então, assim, esses casamentos não foram bons para o futebol brasileiro. E aí o produto está aí, cara. Entendeu? Não adianta reclamar agora. E eu vou te falar, eu falei para um amigo meu ano passado que ia começar a ter na Série B, e começou a ter na Série B, e que não era um processo que ia recuar na A, ia ter na A uma onda. Não, eu falei, a onda ainda vai entrar na Série B, vai entrar nos estaduais, e agora ela está chegando nos executivos. Aqueles que traziam os treinadores estão começando a trazer estrangeiros para os cargos de contratação. Ou seja, o ecossistema ele vai ter novas diretrizes. Porque, por exemplo, quando o José Botto vem para o Flamengo, ele tem os caras dele de confiança e de competência que ele vai trazer. E aí ele, daqui a pouco, no momento que ele for substituir o Felipe Luiz, ele não vai olhar para o mercado brasileiro, porque ele nem conhece direito, ele já vai olhar para o mercado português e europeu. E esse ecossistema vai ficar cada vez a gente com menos contato, porque são caras, e o Botto eu conheço, eu sigo ele em rede social e eu tenho colegas em comum com ele, eu sei que é um cara muito bom no que faz. Então ele não vai admitir medíocres do lado dele, não vai admitir gente medíocre do lado dele. Ele não vai trazer coleguismo, ele vai querer cara competente. E tudo isso trava o nosso sistema, porque o brasileiro continua trazendo o amigo, ele não busca competência, ele vai na indicação, e assim a gente caminha. Então, assim, foi construído por nós. Não adianta agora a gente ser infantil e não assumir a responsabilidade pelo que a gente construiu e atribuir a terceiro. Eu acho que a imprensa constrói uma narrativa, você falou aí, tem uma narrativa assim diferente, beleza, ela pode contribuir, mas não foi ela que construiu isso na base. Sim, e até sobre gestão, né, eu tenho escutado muito, né, conversando com muita gente, em entrevista e fora, a falta de pessoal qualificado para ser executivo de futebol brasileiro, né, tô falando. Sim, sim. E isso realmente casa com isso, o Flamengo já busca a possibilidade de outros chegarem, porque está faltando, e SAFs, empresas interessadas em ter aí a Associação de Futebol Brasileiro, estão percebendo isso também, a falta de um cara para ajudar a gerir os negócios aqui dentro. Sim. A gente não tem esse profissional, tem um escasso, um momento de escassez, né? E eu acho que também, uma outra dificuldade que tem, Zago, eu acho que a qualificação dos estudos é muito caro. O curso da CBF, tanto para gestão como para treinador, eu acho que você poderia, por nível, sabe, assim, melhorar os valores, mas acho que se pensa muito no lado financeiro do que o lado acadêmico. Não tem que ser de graça, você não, né, bolsa e tal, mas eu acho que tinha que isso também ser avaliado. Mas vai ser qualquer um, não. Na hora vai ter a peneira, no sentido de peneirar e ver quem tem condição e quem não tem, mas eu acho que isso também dificulta, Zago. Eu acho que assim, quanto mais você dá acesso à informação e educação, é mais fácil do que você tentar privar isso dos profissionais, você não acha? Eu acho, só que eu vejo o seguinte, eu falava isso até na gestão anterior do curso da CBF.
o curso da CBF, Fred, ele é um curso certificador, ele não é um curso formador de treinador. Ele não é. E aí, aliás, a certificação que não vale, né, lá fora, né? A gente tem essa dificuldade ainda. E eu não tô falando isso como crítica, tá? Sim. Eu não tô falando como estrutura, isso, né? Não tô falando que é assim que funciona. O treinador, ele é formado ao longo de 15, 20 anos, cara. Para ele começar a ter alguma bagagem que possa ser válida para ele estar. Então, assim, o cara tem que passar por etapas. Eu acho que a gente deveria ter uma preocupação, por exemplo, do treinador passar por um processo de sub-17, talvez 15, 20, antes dele assumir, ou equipes menores, o cara já ser jogado numa equipe grande, né? O cara ser jogado numa equipe grande, acho muito complicado. Então, assim, a formação do treinador é essa. O treinador tem que ser um autodidata, porque ele precisa estudar por conta própria. Não importa o que ele goste de ler ou estudar, não importa, mas ele precisa, porque ele precisa entregar conteúdo para o seu jogador. Esse papo que o treinador tem que ser um bonachão, um boleirão, falar um papo, cara, isso não casa, isso é desculpa para ser preguiçoso. Que seja na área, por exemplo, como é o Diniz na área de psicologia, né? Eu fui para um lado da educação física, fiz MBA em gestão de pessoas, como vai ter um cara que vai ser mais na área de meta, de negócio, de um perfil coach, sei lá, mas o cara tem que entregar conteúdo no trabalho dele. Ele não pode falar que só falar de obviedade e coisas do dia a dia são suficientes para ele poder convencer um grupo. Ele precisa entregar. E isso passa para o cara estar atualizado, o cara ler, o cara ouvir. Hoje tem audiobook, podcast para o cara se atualizar. Se ele não tiver tempo, ele pode estar no carro. É qualidade de conteúdo para o cara fazer além dessas formações. E trabalhar, estudar metodologia de treino. O cara vai para um sub-17, testa treino. Lá você pode errar. Lá você pode errar um pouco mais. Quando você está num profissional, o nível de exigência é muito alto. Então, assim, essas coisas, cara, sabe? Que eu acho que isso faz parte da formação do cara como treinador. Só que aí o cara aposenta, daqui 6 meses, 1 ano, o cara tá trabalhando num time grande, em Série A, com pressão. Fala, pô, esse cara é um fenômeno, né? Esse cara é um fenômeno. E de gestão também está faltando, não é isso, Zago? Vocês estão percebendo isso, vocês, assim, aqueles que estão contratando também, está faltando qualificação e falta mais gente qualificada para isso? O que eu vejo é o seguinte, como que acontece? Como no Brasil, muitos dos executivos, eles têm uma raiz no direito, né? Eles são advogados que, de alguma forma, foram se construindo ali executivos. E aí, o que eu vejo, às vezes, é uma falta de profundidade para discutir o jogo. E para o cara ser executivo, ele precisa ou ele tem que ter alguém que discuta jogo com profundidade. Porque muitas vezes esse executivo acha que discute o jogo com profundidade, mas não discute o jogo com profundidade, entendeu? Então, porque ele nunca teve no campo, ele nunca deu um treino, ele nunca conduziu uma equipe, ele nunca montou um ano de treinamentos para poder entender onde a equipe desenvolve, o que ela não desenvolve, quanto tempo demora para dar resposta. A bola parada precisa melhorar, tá? Mas quantas sessões de treino demanda isso? Não é uma sessão. O cara precisa entender disso, de processo, de desenvolvimento de jogador. E aí acho que precisa se aprofundar em jogo, porque senão fica aquela discussão assim, o executivo, ele pode te demitir, então ele vai ter razão porque ele tem razão, não é porque ele domina mais do que você sobre aquele assunto. E essa relação, ela não é saudável. Ela não é saudável, entendeu? Porque quando ele não estiver enxergando o problema, você vai acabar tendo uma escolha muito dura. Bato de frente e perco meu emprego, ou aceito e sei que nós vamos ter perda com isso. Então, por isso que é importante ele dominar jogo, dominar conhecimento sobre jogo. Ele precisa ter essa formação aprofundada aí de questões técnicas, né, que envolvem o campo. E eu até ia falar sobre dominar o jogo, né, Zago, assim, eu já falei algumas vezes, eu acho que, por exemplo, é importante os clubes, claro, é difícil atender todo mundo, mas não precisa ser do profissional, mas às vezes da base, nós mesmos jornalistas, que não somos, porque existe também isso, né, esse conflito que você falou agora do cara que não foi boleiro ser treinador, existe com a gente no sentido a gente sempre antes era a maioria em relação a comentaristas, principalmente, a gente está falando, e hoje Sim. Os ex-jogadores estão assumindo aí, e Sim. Infelizmente não tá, infelizmente o que as empresas estão fazendo não é contratar um ex-jogador e um acadêmico, né? Um é formado em jornalismo, em rádio, um comentarista. Não, eles estão tirando o acadêmico e colocando só ex-jogador. E se perde conteúdo. Eu acho que podia se agregar. Primeiro que a experiência que tem o ex-jogador, o jornalista não vai ter, mas a parte teórica, a parte de como se falar, como se pronunciar,
né, o português bem falado, que pode ser, às vezes passa ao largo de muita gente que está assistindo e tal, mas sim, tem outros que percebem e ficam incomodados. Sim. Então, acho que poderia se juntar, mas não existe isso. Mas eu acho que falta também os jornalistas terem essa chance de estarem num dia a dia de um treino, não de acessar ao vestiário sagrado, não é o vestiário. Um campo, olhar, olha, o treinador faz isso, faz aquilo, né? Agora é tudo fechado, então não consegue mais ter acesso. Então, às vezes, fica uma análise rasa, mas também por causa do meio, que não permite que se tenha uma análise aprofundada. Então, às vezes, existe esse duelo, sabe, essa briga. O jornalista fala, mas é fechado, não assiste. Então, acho que falta esse lado também. Acho que seria importante se tivesse essa integração para melhorar. Acho que as análises de futebol serem mais profundas, viu, Zago? Acho que falta isso também. Não, concordo com você. Eu acho que eu fiz isso, né, no Joinville. Eu abri o treino um dia da semana, né? Para que as pessoas, para que os jornalistas da cidade pudessem acompanhar. Óbvio que eu abria num dia que não ia dar informação para o adversário, né? Mas eu abria num dia que tinha jogo, que tinha confronto, então eles poderiam ver se o jogador estava treinando bem, não estava, em espaço reduzido, espaço médio, né? Com vários tipos de atividade. Então ele conseguia fazer uma avaliação de performance do jogador ali com atenção. Porque eu acho que isso daí que você falou é importante, né? E eu vejo isso nas transmissões, o ex-atleta, ele é importante para dar o feeling do cara que teve no campo. Isso. Mas eu percebo uma diferença muito grande naquele que são os bons jornalistas, na forma de conduzir a informação, entendeu? Primeiro que geralmente o bom jornalista, ele pesquisa muito, né? Para poder falar aquela informação. Ele não solta ali acho que vocês chamam de orelhada, né? É quando o cara solta a informação assim, sem checar muito, né? E ele tem uma preocupação ética de saber, opa, esse tipo de opinião vai mexer com isso. Então, assim, posso falar isso até tal ponto, né? Então, acho que essas são coisas que fazem falta, né? Tudo, né, Fred, no mundo tem ido muito para um caminho do entretenimento a qualquer custo, né, cara? Tudo. O futebol, eu vejo, cara, professores em faculdade, em escola, sendo julgado pela capacidade dele de motivar a turma. Cara, ele é um professor, ele não é um animador, ele tem que fazer as pessoas, as crianças, os jovens aprenderem, né? Se ele pode fazer isso sendo divertido, melhor ainda, mas se não, ele está lá para ensinar. Aí o treinador também tem que ter esse perfil em coletivo, aí o jornalista agora tem que ser engraçadão no ar toda hora para poder segurar a atenção do público. Então, eu vejo isso muito perigoso, porque a gente desviou o foco do conteúdo e a gente focou na forma, né? Só que eu não sei qual que é o interesse disso, porque para mim parece criar uma geração meio idiota, de cara que precisa ser... O cara precisa ser animado o tempo todo, entendeu? Não precisa ser animado. Se eu estou ouvindo você num programa, como eu gosto de ouvir, eu ouço vários, né? Eu vejo você, acompanho vocês, acompanho vários outros programas, eu quero conteúdo, quero informação, quero qualidade de informação. Eu não quero saber se o cara é engraçado. Se eu quiser ouvir uma piada, eu vou ver um stand-up, eu não vou ouvir um jornalista falar de futebol, né? Então, assim, eu acho que as coisas também estão distorcidas. E aí, tudo por entretenimento, aí num programa, precisa ser parece que é uma mesa de bar o programa, e parece que isso é legal. Entendeu? Só que às vezes eu quero ver conteúdo. Então, assim, eu seleciono meus programas por isso, né? Aqueles que eu acompanho. E acho que é isso, cara. Infelizmente hoje está muito superficial, né, Zago? Então, assim, tudo é superficial. Então, uma coisa mais densa para fazer pensar, às vezes as pessoas não querem, né? Não sei se é exatamente isso da internet, se é tudo rápido, tudo, né, veloz. Hoje as notícias são menores, né? Os espaços são menores, assim, reportagens especiais, você não vê mais o futebol, algo, sabe, investigativo, não só de denúncia, mas coisa investigativa, mais densa, mais importante, você não vê hoje, o jornalismo esportivo hoje perdeu essa característica, a gente está perdendo espaço exatamente por isso também, eu acho. Exato. Né? E não, e você vê, você citou aí, por exemplo, o Cartoloco acaba fazendo isso, o canal dele abriu brecha para ele fazer esse tipo de documento, né? Documentário. Ele vai lá e ele acaba aproveitando, né? E eu acho que até às vezes ele poderia ter mais audiência que ele já tem, mas é porque exatamente como ele começou brincando, então, às vezes as pessoas não levam a sério. Eu acho que não é. O material é muito bom, eu tenho assistido. Tá? De parabéns. E com condição financeira você consegue fazer coisas de viajar, de acompanhar, isso ajuda. Né? Com patrocinador, isso é importante hoje no nosso meio. Mas eu acho que às vezes ele poderia ter tido muito mais audiência. Primeiro, que é coisa mais densa para fazer pensar. Às vezes as pessoas não querem. E outra, porque às vezes acho que é o Cartoloco, que era o que fazia maluquice aí no estádio. Ele vai fazer palhaçada, né? Ele não vai fazer. Ele faz uns documentários bem legais ali, né? Ele faz uns vídeos bem legais cobrindo. E é isso, né?
virou uma infantilização, né, cara? Parece que você tá lidando com um monte de criança que tá assistindo, né, cara? É a mania de vender para massa e julgar a massa nivelar por baixo quando eu vendo para massa. Eu acho que isso é um grande erro. E mais duas para agradecer muito. Eu tô tomando o tempo do Zago aí, gentilmente aqui com a gente, não, a bola não para. Zago, você citou aí, você não foi o boleiro, você veio da parte acadêmica. A gente lembra, por exemplo, Carlos Alberto Parreira não era o boleiro e foi campeão do mundo, foi para a comissão técnica de 70 e tal. Ainda é muito difícil aquele que não é o boleiro vingar no futebol, Zago, independente de ser para treinador ou para qualquer outra cargo no futebol, mas no seu caso como treinador, é muito difícil ainda? Existe ainda um pré-conceito em relação a isso? Eu acho que já diminuiu muito, Fred. Eu acho que já diminuiu muito. Quando eu comecei no futebol, aí há quase 20 anos, né, no futebol, nos clubes, né, eu trabalho com futebol há praticamente 25 anos, mas com escolinha, iniciação. Eu entrei em clube de futebol, vai fazer 17, 18 anos, mais ou menos. Era muito mais tinha resistência, e eu entrei como preparador físico, e tinha uma resistência, por não ser uma cara conhecida no meio, sabe? Sim. Tinha uma resistência muito grande. E aí, depois, como treinador, eu vou te falar que eu enfrentei mais, eu acho, no profissional. Na base, eu acho que ela é bem menor, e por eu já ter uma carreira meio construída na base, assim, eu chego num lugar, geralmente, as pessoas já conhecem um pouco mais, porque conhecem o mercado de base, né? Então se conhece. Quando eu chego numa cidade nova, quando eu cheguei em Joinville, em Ribeirão, eu acho que eu sofri muita resistência, entendeu? Das pessoas, eles queriam um tipo de abordagem meio nessa linha aí que a gente estava falando, de falar com superficialidade do jogo, não queriam saber muito sobre o jogo, queria mais falar sobre polêmica, falar sobre... quando eu tentava aprofundar no jogo, eles não se envolviam com isso, sabe? Mas isso, cara, e eu sinto isso porque é o que você falou, assim como eu acho que o estrangeiro tem um tempo extra para trabalhar, o ex-jogador famoso tem um tempo menor que o estrangeiro, mas maior do que o acadêmico, do que o cara que veio da academia, entendeu? O meu tempo é muito curto, eu praticamente não posso perder, cara, entendeu? Eu não posso perder. Eu saí do último trabalho lá na Portuguesa com 66% de aproveitamento, né? Quando a gente fez lá a entrevista, né, ano passado, tinha saído, era com 66%. Eu desafio qualquer um que cubra a Portuguesa, que tem histórico da Portuguesa, eu tenho quase certeza que com mais de 10 jogos, como eu fiz, né, eu fiz 12, eu tenho certeza que eu devo estar no top 3 da história da Portuguesa, com 66% de aproveitamento de ponto. E eu saí sem ter contrato renovado para o Paulista, né? Então, é isso, né? No Botafogo, como eu te falei, fiz o melhor paulistão da história recente do Botafogo, desde que ele virou SA. É o melhor, a gente ficou em 6º lugar na primeira fase, em classificação geral, e foi vice do interior. E na 7ª rodada da Série C eu saí, e o time subiu. Quer dizer, o trabalho não era ruim, só que ele oscilou. Na primeira oscilação te tiram, entendeu? Então você não consegue colher fruto, que entra naquilo que eu te falei sobre decisões de carreira. Eu não posso ficar tendo trabalho interrompido tão fácil, porque aí minha carreira não decola. Ela parece sempre que ela tá mal. Parece sempre que eu tô mal, porque na primeiro deslize sai, e quando você sai, a mensagem para o mercado não está bom, entendeu? O mercado vai ler, não está bom. Eu não posso ficar sendo assim, porque eu sempre tive trabalho longevo. Eu fiquei 2 anos no Corinthians, 1 ano no Palmeiras, 2 anos na Ponte, 3 anos no Atlético Mineiro. Sempre tive trabalho longo, entendeu? Eu não quero virar um treinador de trabalho de 3, 4 meses. Isso eu não quero. E até porque você também, você trabalha para receber também, né? Isso tem ao lado, Exato. né? Tem família, tem tudo isso, Exato. Planejamento de vida, né? Tem tudo isso, né? Exatamente. Eu não tenho esse lastro financeiro para me bancar, entendeu? E até você falou da Portuguesa, eu lembrei do Alan Dott, que estava fazendo uma bela campanha, inclusive, aí veio a SAF e ele também não ficou, né? Então, assim, tem essa dificuldade, às vezes, né? O treinador que não tem, né? Às vezes eles querem grife do que trabalho, né? Às vezes na verdade, eu não falei isso publicamente, que eu vou falar agora, mas eu 3 semanas antes de eu sair para o Grêmio Prudente, eu recebi uma informação sem querer, a pessoa me deu, que a SAF não continuaria comigo, independente do resultado na Copa Paulista. Então, assim, por virar SAF já naquele período, eles já buscariam alguém para o Campeonato Paulista depois da Copa Paulista, entendeu? Agora, se chegou, então, aí eles não entendem o quanto que isso atrapalha. Por exemplo, se chegou em mim, você acha que não chegou nos jogadores isso? E aí, qual o impacto disso no rendimento nosso? Porque a gente foi a melhor campanha da primeira fase e caiu no primeiro mata-mata, entendeu? E aí eu já sabia 3 semanas antes que eu não continuaria depois da Copa Paulista. Chegou em mim essa informação, porque foi sem querer, e uma pessoa me consultando para que eu fosse para um outro clube, falando assim, já que você vai sair, eu falei, não, mas eu não estou sabendo.
que eu vou sair. Entendeu? Apenas agora, isso. Eu tô sabendo agora. Não, mas é que eu tenho... Aí a pessoa, como eu tinha uma certa abertura, não era íntimo, mas era uma certa abertura já de um tempo, a pessoa falou, não, eu ouvi essa informação, falei, não, você pode ter razão. Entendeu? Que coisa. Entendeu? E como foi para você a experiência, você pode dizer, pelo menos hoje, um jogo como técnico do Santos do profissional, Zago? Você teve essa experiência aí na última rodada da Série B, né? Como foi para você já? Claro, o time já campeão, sem compromisso nenhum, mas é a camisa do Santos, é importante, né? E claro, e essa preocupação é um Santos que foi campeão com toda aquela celema do torcedor não gostar da atuação do Santos com o Carille recebendo aí o troféu a medalha sendo vaiado, né? O final não ficou legal, né? Mas como foi para você ter essa experiência, Isaac? Eu acho assim, vou tirar a parte que o ambiente estava pesado, sabe, Fred? Sim. O ambiente estava pesado por tudo esse cenário que você sabe, você quem acompanha o Santos sabe como que as coisas estavam, o ambiente estava pesado, o ambiente externo, tá? Sim, internamente interno, não. Sempre falavam isso, que internamente estava tranquilo. Não, internamente o Galo, o Brax, toda a comissão fixa da casa que estava, todos os jogadores, estava tudo ok, o ambiente externo. E aí algumas cobranças chatas, né, de coisas que não tinham sentido, né, como, por exemplo, jogar um jogo decisivo como se fosse não valesse nada, sendo que o Sport viria atropelando, valendo o jogo da vida dele. E eu não posso, né, representar a camisa do Santos num jogo, tem que fazer o esforço máximo para você vencer o jogo. Então, foi isso. Mas, assim, em relação a honra, ao orgulho de vestir a camisa, para mim, cara, é gigantesco isso, sabe? Eu tenho as fotos aqui da semana, eu guardo com muito carinho para mim, né? Porque, cara, é um clube histórico, é um dos grandes clubes da história do futebol mundial. O Santos, ele não faz parte da história do futebol brasileiro, ele é a história do futebol brasileiro, porque ele construiu a história do futebol brasileiro. O Santos faz parte da construção. O Santos, ele não faz parte, ele construiu a história vencedora do futebol brasileiro, porque principalmente ali nos anos 50, 60, 70, ele foi responsável principalmente pelos primeiros 3 títulos mundiais da seleção brasileira, diretamente, junto com o Botafogo, principalmente Botafogo nos outros 2 títulos, né, nos 2 primeiros. 2 primeiros, né? Então, assim, o Santos, ele é a história do futebol brasileiro, né? Ele não é uma parte, ele é a história pura. Então, assim, aí, quando eu visto uma camisa, né, eu sempre faço isso, eu gosto muito de história do futebol, né? Eu gosto muito de futebol e da história. Então, assim, quando eu vesti a camisa da Portuguesa, eu lembrei que o Zagallo vestiu aquela camisa. Exatamente, né? 98. O Zagallo vestiu aquela camisa. Quando eu visto a camisa do Santos, eu lembro que naquela camisa, o Luxemburgo vestiu aquela camisa, o Leão vestiu aquela camisa, né? O Lula vestiu aquela camisa, né? Caras históricos, assim, dentro do clube, né, cara? Caras que conquistaram, assim, o Muricy Ramalho vestiu essa camisa, sim, né? Caras, assim, que são gigantescos dentro da história do futebol brasileiro e dentro da minha profissão. O Dorival hoje técnico da seleção também? O Dorival, muito tempo, muitas vezes, vestiu a camisa. Então, assim, para mim, assim, é uma coisa, assim, eu não posso falar que eu não esperava, porque eu construí toda a minha carreira com muita dedicação e fé que eu vá chegar nesse nível. Então, assim, eu espero e planejo isso. Mas é um negócio grande, sabe? É um negócio que quando você atinge, né? Eu, assim, são três grandes emoções. Eu tenho muitas coisas para vibrar na minha carreira positivas. Mas, assim, eu estreiei na Série A pelo Atlético com 39 anos, para mim foi uma coisa honrosa, né? Substituindo o Sampaoli. Eu vesti a camisa da seleção brasileira quando eu fui convocado para a seleção sub-17 para ser auxiliar e participar do processo de título mundial sub-17, né? Quando eu fui convocado em 2018, um ano antes da Copa do Mundo, e participei daquele processo. E vesti a camisa do Santos agora. Então são coisas que são marcos que você vai estabelecendo na sua carreira e são degraus que você sobe e fala, cara, eu tenho muita coisa para melhorar, mas alguma coisa boa eu tenho feito, entendeu? Algumas coisas boas eu tenho feito para poder atingir isso. O processo tá no caminho, sabe? Então, assim, para mim é um negócio muito marcante. E você tenta desfrutar no máximo possível. E quem quiser também, tem como consultar no meu canal, o Zago já participou de outras vezes com a gente, né? Em live e no estúdio. E ele fala dessa experiência com o Sampaoli, que é sempre badalada, aí, né? Um técnico, né, peculiar, né? Que esteve no Santos também. E a maior pontuação do Santos de brasileiro de Série A foi com o Sampaoli, sendo vice-campeão do Flamengo aí
do Jesus, Jorge Jesus. E só aproveitando mesmo, Zago, eu estava conversando com o Klein outro dia, e por isso vou repetir mais uma colocação que ele fez, e que faz pensar. Para ele, se o Dorival não der certo, vai ser inevitável um estrangeiro na seleção brasileira. Que o cerco está se fechando tanto, colegas meus da imprensa citando, pedindo estrangeiros, até pelo rendimento nesse momento, tem pouco tempo para treinar, mas a cobrança é de uma seleção brasileira, né, de conseguir resultado. Você acha que vai ser assim, inevitável, se o Dorival não tiver sucesso, vai ser inevitável não ser um estrangeiro o próximo técnico da seleção? Eu acredito que o Kleina possa ter razão sim nessa colocação dele, e por pressão da mídia, por pressão externa da mídia. Agora, eu confio muito que o Dorival, eu tenho uma confiança grande que o Dorival vá corrigir a rota e vá ganhar o título mundial. Eu acredito nisso, eu acredito mesmo. Eu acho que nós temos jogadores para ganhar o título, eu acho que o Dorival é capaz de fazer isso. O que pode atrapalhar ele? Claro, ele é jovem na seleção, ele é um treinador muito experiente, mas na seleção ele é jovem, isso faz diferença. E a pressão por ter um estrangeiro na seleção, a cada tropeço atrapalhar a caminhada dele, entendeu? A pressão a cada tropeço que vão acontecer ainda. Por quê? Porque o Brasil perdeu o ano de 2023, o Brasil perdeu o ano a seleção, e tudo que acontece nas eliminatórias hoje não é por culpa do Dorival. O aproveitamento dele colocaria o Brasil como segundo colocado, pelo menos. O problema foi o ano de 23, que ficou esperando o treinador, ficou rodando o treinador, e não foi criado um processo, né? E fez o Diniz dividir com o Fluminense. Não tem como o cara dividir duas tarefas de tamanho, tanto que ele conseguiu até ganhar. Eu achei que ia atrapalhar até a Libertadores dele, no caso. Para a sorte dele, não atrapalhou, mas não dava para dividir. É muito assim, Fred, é muito foco. Você tem que ter muita atenção naquilo que você está fazendo. E eu acredito que o Dorival vai conseguir recuperar esse tempo. Nós vamos classificar, acho que meio no sofrimento, mas a Copa do Mundo ela é muito peculiar. Se ele entender bem a Copa, o Brasil é capaz de ganhar. Nós temos jogadores para ganhar. Esse papo de geração eu acho bobagem. Eu ouvi a mesma coisa antes da Copa de 94, eu ouvi a mesma coisa antes da Copa de 98, eu ouvi a mesma coisa antes da Copa de 2002. E nós chegamos em 3 finais. Então, eu acredito sim que possa acontecer. Agora, existe também uma inocência de achar que um estrangeiro treinando 3 ou 4 vezes e indo para um jogo, ele vai mudar o futebol brasileiro. Não vai. Vai piorar, porque aí as pessoas vão ter que entender por que ele não deu certo, né? E mostra o seguinte: primeiro, aquela visão preguiçosa que a gente falou, né? Ou seja, eu não quero corrigir o problema estrutural que eu tenho no futebol brasileiro. Eu não quero corrigir, eu não quero melhorar a formação de treinadores, eu não quero melhorar o apoio aos clubes menores que estão morrendo, que formavam jogadores e que formavam treinadores. Eu não quero mudar a visão que eu tenho sobre futebol, gestão. Eu quero simplesmente colocar um estrangeiro lá que eu resolvo todo o problema. Para mim é uma decisão preguiçosa e que ela não resolve o problema, porque assim, coloca o Guardiola. O primeiro ano do Guardiola no Manchester City não foi bom. Foi um ano que ele foi terceiro colocado no inglês, se eu não me engano, e não ganhou nenhuma Copa. E ele ficou o primeiro ano. Nós vamos dar para o Guardiola um ano de treino, dá mais ou menos uns 30 anos de seleção brasileira, se somar os dias de treino que ele vai ter. Vocês dão 30 anos para o Guardiola, cara, para ele poder fazer a seleção jogar como ele joga. Não é assim que funciona. E eu respeito, eu admiro o Guardiola, eu sou fãzaço do trabalho dele. Eu admiro, eu acho que assim, só que ele não vai conseguir colocar o que ele faz no City aqui, precisa de treino, precisa de tempo. Não é assim que funciona. Seleção é diferente, cara. Seleção não é clube. E para encerrar mesmo, mas todo esse cenário que você fala em relação ao Dorival à seleção, com o Neymar participando, você acha que é inevitável? Sem ele, as coisas ficam mais difíceis? Se o Neymar tiver naquela de vou encerrar minha carreira, vou fazer a última Copa, vou ter que sair por cima com 34 anos, né? Ele é 9'2", então ele vai ter 34 anos na Copa. Se ele falar, vou me mobilizar 1 ano e meio para isso, para a Copa, ele é indispensável. Entendeu? Ele é indispensável. Agora, ter um time para jogar pro Neymar na condição atual dele, eu tenho dúvida se isso leva a gente a ganhar uma Copa do Mundo. Agora, para mim, se ele tiver preparado de fato, como atleta, ele atleticamente tiver disciplinado e falar, vou dedicar 1 ano e meio para uma obra grandiosa que é ganhar uma Copa do Mundo. E é mesmo, vale a pena. Eu acho que vale 1 ano e meio. Muda a vida do cara. Ele é muito novo. 34 anos, ele tem ainda 50 anos de vida para ele curtir, né? Se ele tiver nessa, eu acho que ele é fundamental para ele ser o cara, sabe,
decisivo ali. Agora, se ele tiver fazendo um time jogar por ele e ele não tiver muito mobilizado, aí não. Aí acho que ele não contribui muito. E quem sabe você pode ver ele aí, né? Estão dizendo que vai que volta, né, Zago? Vai. Não, eu acho que ele no nível Brasil hoje, ele é um cara, pô, a diferença que ele pode fazer é absurda, né? Fora que ele muda, né? Ele é assim, não tô comparando, porque ele é um jogador muito maior que o Depay, mas você vê a presença do Depay no Corinthians, não. Que fez. Eu tô falando em outros jogadores chegarem, né? Em outros jogadores atletas virem, né? Não, eu digo em relação ao ambiente. A torcida, o ambiente, a mobilização, sim. A confiança. Imagina o jogador, o companheiro do lado, né? O cara vai fazer de tudo para que o cara consiga jogar, né? O Fred, os caras lá no Atlético Mineiro, eles dizem que para ganhar aquela Libertadores, o dia que chegou o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo acreditou que era possível. Até ele chegar, todo mundo achava que era porque o time era bom, mas o dia que ele chegou, pisou e começou a treinar, todo mundo falou, agora a gente pode ganhar a Libertadores. Entendeu? Tem um acréscimo técnico e emocional, né? Positivo. Exato. Tem esse impacto aí. Exato. Poxa, Zago, mais uma vez, sempre é muito bom falar com você. A conversa ia esticar até longo, mas eu não vou estragar a noite aí do Zago, sempre muito gentil com a gente. E eu desejo sorte aí no comando do Santos e da base, né? Eu não escondo, muita gente acha que eu sou palmeirense, não, eu sou santista. Então a torcida vai não só para o Zago ser muito gentil comigo, então é a torcida para o profissional e para o time. Então tomara o Santos não só na Copa São Paulo, que eu acho que é até injusto, né? A Copa São Paulo, a gente já falou um pouquinho da competição, como funciona, mas o trabalho de base, né? E o trabalho de base, para dar certo, tem que ser a longo prazo. Se o profissional a gente cobra e às vezes a gente sabe que não é, o da base precisa. Até para gerar frutos e resultados tem que ser uma coisa de longo prazo, não de curto prazo. Então é isso que eu desejo a você, muito sucesso, muita sorte aí no Santos e que você consiga os objetivos aí traçados pela diretoria, seus próprios objetivos profissionais e pessoais de trabalho, e eu tô na torcida aí, viu, Zago? Legal, Fred, obrigado, sempre um prazer falar contigo, né, o papo passou aí, tô vendo aqui, né, a gente tá batendo aí 1h30 de conversa. Mas eu te agradeço o espaço, é sempre um prazer, estou sempre à disposição, você é um cara que sempre grandes papos e sempre oportunizando e dando espaço, isso é muito legal, então eu te agradeço, espero que o pessoal que acompanha aí tenha uma informação de qualidade, que a gente consiga ter oferecido aí informações que sejam relevantes para quem acompanha a gente. Com certeza, e eu agradeço mais uma vez o Leandro Zago, o Santos aí na Copa São Paulo, vamos observar, claro, os jogos da Copinha, para a gente ver também o trabalho do Zago, né, no dia a dia aí dos jogos aí que acontece. É um jogo atrás do outro, pelo menos torcendo para que o Santos avance bastante aí e possa ter esse calendário aí importante que tem o Santos em 2025. Com o Leandro Zago, fizemos mais uma edição da Bola Não Para, que volta sempre com um convidado especial, inédito, falando de esporte e futebol para você. Valeu, gente. Até a próxima. Um ótimo 2025 para você.